acompanhou aí nesse período de 2 anos de pandemia, né? O quanto, na verdade, esse tipo de trabalho da telemedicina ajudou bastante a tratar, né? Aplicativos foram lançados para tentar conduzir, né, as pessoas que tinham alguns sintomas da doença. Agora, sim, a gente sempre, quando fala de tecnologia, a gente sempre imagina essas facilitações do nosso dia a dia, né? Desde que a gente surge com as redes sociais, principalmente com as redes sociais, a partir de lá, pelo ano 2000, a gente espera muito da área tecnológica. Agora, diz para a gente um pouquinho, Felipe, como é que isso vai realmente chegar? 2023, já disseste que tem uma boa expectativa, né? Mas para o nosso dia a dia, como é que essas mudanças vão ser aplicadas? Assim? Como é que a gente vai passar a sentir isso na nossa rotina? Mais do que a gente já tem hoje, né? Primeiramente, a tecnologia ela pode até assustar às vezes, né? Mas eu digo aí para quem está assistindo para ficar tranquilo, que é só para observar como é que era a nossa vida aí há 5 anos atrás, como é que era 10 anos atrás. Então, as tecnologias elas acabam entrando na nossa vida organicamente. Não precisa ter essa preocupação, porque tudo que vem também para o mercado, ele já é bastante testado, já é bastante comprovado na indústria para poder ser vendido. Então, as tecnologias avançam muito rápido, mas a gente também já está com um arsenal, vamos dizer assim, bom para absorver essas tecnologias. Agora, como a gente vai ver isso, o setor de telecomunicação que eu citei anteriormente, que vai trazer os avanços das outras tecnologias, por quê? Porque as pessoas hoje estão muito conectadas, né? Hoje tudo é conectado. Então, as pessoas geralmente são muito apegadas ali ao celular, ter conexão, cobertura. Então, com isso, a gente vai ter uma conexão aí de cobertura de internet móvel muito mais rápida e muito mais estável, né, com 5G. Em ambientes de grandes multidões, por exemplo, grandes centros urbanos, vai ser possível você ter conexões de internet estáveis para todos, né? Isso fará grande diferença aí para a população. E o 5G ele também permite o avanço de outras tecnologias em paralelo, como eu havia dizendo, como, por exemplo, a internet das coisas, né? O IoT. E também a parte de inteligência artificial, o Big Data, que agora a gente vai ter mais velocidade, mais estabilidade, a gente pode trabalhar com quantidade de dados muito maior. A blockchain, que vai estar dando a segurança desses dados, computação em nuvem, metaverso, né? Os veículos autônomos só são permitidos também com essa velocidade e estabilidade de rede, porque o carro ele vai lidar com dados o tempo todo, para ele estar sendo ali dirigindo sozinho. Ou seja, as tecnologias elas avançam sempre em paralelo e uma depende da outra. E a população vai ver isso de forma gradual, nesse avanço das tecnologias em paralelo. Vai ser tudo conectado, né? A gente vai ter as smart cities, né? As cidades inteligentes, casas inteligentes. Hoje a gente já tem muita coisa de objeto inteligente, né? Começou muito forte com a introdução das smart TVs, que hoje já é muito comum e, querendo ou não, é uma tecnologia bem recente que já está bem no cotidiano das pessoas. Então, os outros objetos e tecnologias vão ser aplicados da mesma forma. A gente já tem ouvido falar aí em alguns lugares no país sobre as cidades inteligentes, né? Já tem sido, alguns projetos já vêm sendo implementados, né? Como teste, muito provavelmente. Então já tem aí algumas pessoas experimentando algumas dessas facilidades. Agora, Felipe, como é que faz para, na verdade, a gente conseguir dar acesso ao maior número de pessoas? A gente sabe que a tecnologia ela está aí, está disponível. Por exemplo, a gente falando numa região como a nossa, né, uma região ampla, com algumas dificuldades estruturais, né, mesmo de implementação de rede de qualidade, né, o 5G, como você falou, já é uma realidade, mas a gente ainda não consegue sentir os efeitos, né? Como é que tu avalias a importância desse acesso, né, público para o maior número de pessoas possíveis no país inteiro, mas especialmente numa região como a nossa, a região amazônica, né? Tu achas que tem perspectiva de governos implementarem isso de maneira mais rápida?
Com certeza, as tecnologias, elas avançam nesse sentido de abranger mais e mais pessoas, né? No início, sempre vai ser uma coisa mais para um certo tipo de população, mas com o tempo, isso tende a se popularizar em qualquer tipo de região. Essa parte de conexão, por exemplo, se nós vemos o 5G, ele vai ser muito focado em grandes centros urbanos, mas para as capitais, como já está funcionando hoje. Ele ainda está em modelo de ampliação, ainda estão sendo feitas trocas em algumas redes, em algumas operadoras, né, porque existe uma parte estrutural também que ela é feita de forma gradual, que é a troca das antenas e a reconfiguração de outras antenas da própria 4G para outros espectros de frequência. E aí, quando você tem esse tipo de mudança, ele é feito de forma gradual, mas vai sim ser abrangido para mais e mais populações esse sinal. E se for pegar assim pela parte prática de conexão, por exemplo, quando a gente tem agora uma nova opção de 5G para os grandes centros urbanos, consequentemente, aqueles centros que tinham um sinal 3G, por exemplo, ou um 2G, vai passar a ter um sinal 4G. Isso é feito de forma que pessoas mais ao centro recebem a nova tecnologia e essa tecnologia vai se abrangindo nos outros raios, aos poucos. Então, possivelmente, bem provavelmente, agora o pessoal que já estava com a conexão de internet da tecnologia anterior, 2G e 3G, vai passar a ter uma conexão muito melhor que a 4G, que já vai estar servindo para diversas aplicações do cotidiano de uma pessoa comum, que é ver um vídeo, que é uma aplicação que a gente teria ali de maior esforço de comunicação. Agora a 5G ela vem mais para a questão mesmo de conectar aparelhos, não só pessoas. O 4G ele conecta pessoas, a 5G ele conecta uma quantidade de dados muito maior, então vai conectar aparelhos, vai conectar mais coisas para empresas, para desenvolver as outras tecnologias também. Então, as aplicações são diferentes, mas para a população em geral, o 4G ele já é bem robusto, já é bem suficiente.